Olá pessoal, vamos dar aqui continuidade então ao refinamento aqui de alguns aspectos do nosso blog, certo? Então o que é que nós vamos fazer aqui nessa aula? Eu vou mostrar para vocês como está utilizando aqui o plugin que nós já instalamos de formulário de contato. Lembrando que nós instalamos este plugin, eu vou acessar aqui a minha pasta sites. Nós instalamos esse plugin através do WP CLI. Então, o processo que nós fizemos foi WP plugin install e passamos aí o nome do plugin, que é Contact Form 7, se eu não me engano. E aí ele exibiu aqui pra gente que o plugin já está instalado, né? Então ele não fez o processo de instalação. Então, se você ainda não instalou este plugin, você pode realizar essa instalação com o WP CLI, beleza? Caso contrário, vocês podem aí estar baixando manualmente o zip e colocando aí na pasta plugins da nossa instalação aqui do WordPress. Então, o que foi que nós já fizemos? Nós pegamos aqui em formulário de contato, nós pegamos aqui o shortcode, né, de um formulário padrão que ele cria, e nós colocamos aqui na página contato este shortcode, certo? E aí, onde está esse shortcode, o WordPress vai exibir no lugar do shortcode o formulário de contato. Então eu vou só vir aqui em menus e vou passar aqui a página contato, né, para onde ela geralmente fica, que é o último item do menu, normalmente. O sobre geralmente ele fica no começo, então eu gosto de colocar ele no começo. Ok, nós temos aqui, então, aqui é onde se encontra aqui o nosso formulário de contato. Como é que nós configuramos os campos e o formulário, né? Como é que nós utilizamos este plugin de formulário de contato? Ele é muito simples, né? Por isso que eu gosto dele. Ele agiliza bastante o trabalho, certo? E é simples utilizar este plugin. Existem outros plugins que não seria nem plugin, né? Existem algumas classes e alguns frameworks WordPress que ele já tem classes que geram formulários para a gente. E o interessante dessa metodologia de utilizar uma classe e escrever o formulário no próprio código, ou então criar um formulário e processar ele em PHP puro, o interessante dessa abordagem é que o usuário não tem nenhuma influência, então ele não pode estar configurando de forma errada o seu formulário. Mas aí o inconveniente é você ter que gastar um pouco mais de tempo escrevendo aí o formulário. Mas também é uma boa abordagem, né? Você utilizar alguma classe, algum framework próprio aí do WordPress, para o WordPress que ele tenha aí algum mecanismo de criar formulários de contato, certo? Aqui eu estou mostrando uma forma bem simples e bem rápida de você criar um formulário de contato. Mas aí, dependendo da necessidade de vocês, vocês podem estar optando por estar escrevendo um formulário aí em PHP puro, e aí requer algum conhecimento de PHP, ou utilizando algum framework para a construção de temas que tenham o recurso de criar aí formulário de contato, né, utilizando alguma classe. Então, isso aí fica de acordo com cada necessidade. Nessa aula eu vou focar tão somente em gerar um formulário utilizando o plugin Contact Form 7. Então, nós estamos aqui vou entrar aqui em Form Contato, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um novo formulário de contato, certo? Vou adicionar novo. Vou colocar aqui como idioma padrão português brasileiro. Podemos colocar um nome para esse formulário. Vou colocar aqui formulário de contato 2. E automaticamente o plugin ele dá esse conjunto aqui de HTML e shortcodes, né? Só que esses shortcodes, só quem interpreta é o plugin, certo? Esses shortcodes não são feitos para você sair utilizando aí nas suas páginas, certo?
O que é shortcode nós vamos ver ainda no módulo 6, né? Mas basicamente shortcode ele é uma estrutura deste tipo aqui, que quando você utilizar em posts ou páginas, né, como nós fizemos para exibir o formulário de contato, você consegue associar uma função àquele shortcode. Então toda vez que o WordPress encontrar aquele shortcode em uma página ou em algum post, ele vai disparar uma função que você define. Então você pode estar exibindo alguma coisa e pode inclusive receber parâmetros do shortcode, certo? E aí você pode estar processando e estar exibindo aí algum HTML no lugar do shortcode, beleza? Então é algo bem poderoso, que também é bastante utilizado. Então beleza, pessoal, o que é que acontece? O formulário aqui está criando aqui 3 campos para a gente, do tipo input, um campo do tipo text, e ele tem um campo predefinido chamado e-mail, que automaticamente ele valida se o e-mail é válido, né? Ele faz a validação de e-mail. Ele tem aqui um campo texto normal, para o assunto, e tem um text área. Então, nesse momento, e aqui também tem um submit. Nesse momento, vocês podem estar se perguntando, poxa, como é que eu vou saber como é que é a sintaxe desses shortcodes aqui do plugin? Como é que eu passo, como é que eu parametrizo isso? Não precisam decorar como é que ele funciona. Até hoje eu não memorizei exatamente a sintaxe aqui desse shortcode, mas algumas coisas já tenho memorizado, como por exemplo o asterisco, significa que é obrigatório preencher esse campo. Essa string aqui é o name, né, do seu campo. Então você vai utilizar isso daqui posteriormente para poder enviar mensagem para o usuário, certo? Então vamos gerar aqui alguma outra tag. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um campo telefone. Ele inclusive já tem para a gente um campo predefinido chamado telefone. E aí eu posso marcar para a gente se o campo é obrigatório. Eu posso aqui mudar o nome dele. Eu posso colocar, por exemplo, telefone. Eu posso colocar um ID, que é um ID, né, HTML, um parâmetro HTML. Posso colocar aqui, por exemplo, telefone ID, uma classe. Por exemplo, se eu quisesse utilizar algum JavaScript para colocar colocar alguma marcação nesse campo para obrigar o usuário a preencher no formato de um telefone, certo? E aqui tem alguns outros parâmetros opcionais, certo? Eu vou colocar aqui, né, salvar. Ou melhor, antes de salvar, eu preciso copiar isso daqui, o shortcode que ele gera. E eu quero colocar, e eu preciso colocar aqui no local onde ele vai aparecer. Então eu quero colocar aqui antes do assunto. Então eu posso colocar aqui uma tag P, colocar aqui alguma mensagem, né, seu telefone, colocar um BR. Claro que vocês podem estar colocando aí algum outro HTML, certo? E eu vou salvar. Quando eu salvo, ele gera para mim o shortcode, que eu posso colocar esse shortcode em alguma página, certo? Então eu posso vir aqui, copiar, vou vir aqui na minha página e em vez de exibir aquele antigo formulário, eu vou exibir este novo formulário que eu criei, certo? Vou salvar. E aqui na minha página de contato, vamos verificar que agora ele tem o campo telefone, certo? Então nós podemos estar adicionando quantos campos nós necessitarmos. Eu vou editar aqui o nosso formulário. Se eu quiser, por exemplo, inserir aqui um campo de URL, certo? Ele já traz alguns campos pré-definidos. Eu posso vir aqui em gerar uma URL. Se eu quero aqui um campo de dado, eu posso utilizar esse shortcode, né? Ou melhor, essa tag, né? Ele chama de tag internamente, certo? Eu vou colocar aqui rapidamente para demonstrar, né, como é que é esse campo. O ideal, né, o interessante é que vocês testem cada campo, né, para ver como cada um deles funciona. Deixa eu só corrigir aqui a minha marcação aqui, que não existe. Então vou salvar aqui.
E aí nós podemos estar criando aí quantos campos necessitar. Nós temos aqui o botão de envio, queremos fazer um upload de arquivo, nós podemos utilizar aqui a tag upload de arquivo, certo? Aí nós podemos limitar o tamanho do arquivo e os tipos de arquivos aceitáveis. Aqui tem um detalhe quando formos utilizarmos este campo, porque nós, além de copiarmos, né, o shortcode para a área aqui do formulário, nós precisamos atentar para este outro aspecto aqui. Que antes de explicar isso, eu vou explicar para vocês como configurar o e-mail que vai ser enviado para o administrador, certo? Aqui nós temos o e-mail de destino, certo? Aí nós precisamos colocar um e-mail válido, certo? Aqui nós temos o campo de, né? Quem é que está enviando o e-mail? Então nós colocamos aqui. Aqui é o nome do campo. Então, por exemplo, o meu nome, o nome da pessoa que está enviando, o nome do campo é your name. Então eu preciso colocar entre colchetes este campo, certo? Toda vez que nós geramos uma tag, por exemplo, qualquer tag aqui, campo de texto, eu vou colocar o nome aqui para nome. Ele diz aqui pra gente, coloque esse código no campo meio abaixo, ou seja, se eu quiser referenciar que não é que eu estiver enviando e-mail, né, processando o e-mail, os campos que o usuário preencheu, eu tenho que pegar o nome do campo e colocar entre colchetes. Então aqui eu vou ter que your name, ele vai puxar o que o usuário preencheu, e your email vai ser o que o usuário preencheu no campo de e-mail, cujo nome é your email. O assunto, novamente, vai pegar o campo your subject. E aqui no corpo da mensagem, ele repete aqui a questão de quem enviou e do assunto. Ele mostra que o corpo da mensagem é your message, que é exatamente o name aqui do campo textiário. Se eu quiser adicionar o telefone, eu posso vir aqui colocar telefone, dois pontos, e aí eu vou colocar entre colchetes o nome do campo, que é telefone. E para colocar data, coloco entre colchetes o nome, que é date 177, certo? E aí ele vai estar mostrando para a gente aqui, na hora que enviar o e-mail para o usuário, todos os campos preenchidos por esse usuário. O detalhe é que quando você utiliza somente este plugin e você não tem nenhum SMTP configurado, nenhum serviço de SMTP configurado, você precisa ter no seu servidor um servidor de e-mail, né, para que seja possível enviar os e-mails, certo? Se você está localmente e você não tem um servidor de e-mail, ou você simplesmente prefere ter uma segurança a mais, utilizar algum serviço SMTP, você pode, por exemplo, criar uma conta no Gmail e utilizar este e-mail criado para enviar seus e-mails pelo WordPress. Isso também é possível de se fazer. Beleza? Então, não tem muito segredo para utilizar este plugin aqui de formulário de contato. Beleza? Aqui embaixo nós temos aqui a opção de utilizar um outro e-mail para, além de enviar essa mensagem aqui em cima, eu poderia enviar uma mensagem em um formato diferente para outra pessoa. Eu poderia, por exemplo, dar um e-mail de resposta para o usuário que preencheu o e-mail, né, que preencheu o formulário. Por exemplo, eu poderia informar que o e-mail dele seria respondido em no máximo 48 horas, certo? Dando um feedback, né, sobre o fato de o usuário ter entrado em contato com o blog ou com o site, certo? Então esse e-mail 2 é semelhante, né? Na verdade é o mesmo procedimento que nós usamos para configurar o e-mail aqui em cima, né? Só que aqui normalmente é utilizado para usar como e-mail de resposta automática ao usuário, certo? Aqui em mensagem nós podemos configurar as mensagens que o plugin pode exibir. Por exemplo, quando a mensagem é enviada com sucesso, ele vai exibir essa mensagem. Se por acaso a mensagem falhou, né, ele vai exibir esta mensagem aqui. Então nós podemos configurar cada tipo de mensagem, né, para cada erro, para cada mensagem que o plugin pode exibir. Então nós podemos estar configurando aqui na seção aqui de mensagens, beleza? Então é um plugin muito interessante, muito fácil de usar, mas lembrando, existem outros plugins. Esse plugin é gratuito e também existe a opção
de você estar criando aí seu formulário, né, em PHP puro. O WordPress permite claramente se fazer isso, não tem nenhum empecilho em se utilizar PHP puro ou algum framework voltado aí para o WordPress para criação de formulários, sem que isso seja feito no front-end, né? A desvantagem é que, por exemplo, o usuário poderia vir aqui, modificar tudo que nós fizemos aqui, e aí iria quebrar e o usuário ia ligar para você, ó, o formulário quebrou, né? Tá com problema. Então, uma dica já que eu já adianto é vocês podem esconder esse menu, certo? E aí essa dica de esconder menus e outras configurações eu vou deixar para o módulo final, né? Que são algumas dicas adicionais, beleza? Então nós nos encontramos aí na próxima aula.